nesses desdobramentos do anúncio das taxas de Donald Trump, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inclusive, ele se manifestou e fez uma ligação para integrantes do governo brasileiro, integrantes da justiça brasileira. Essa é a informação que nós temos. O Tarcísio de Freitas fez ligações para ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma informação que foi divulgada por alguns veículos, sugerindo que eles autorizassem uma viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump e assim conseguir negociar uma diminuição ou até uma reversão dessa tarifa de 50%. Essas informações foram publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, coluna da Mônica Bergamo, e aí outros veículos acabaram repercutindo isso também. Uma proposta feita por Tarcísio de Freitas a ministros da Suprema Corte, tentando levantar uma autorização para que Jair Bolsonaro pudesse fazer essa viagem. Começar essa com o Cristiano Beraldo. Beraldo, é uma informação de bastidor, né? Tanto que veículos depois enviaram mensagem para o governo do estado de São Paulo, via assessoria de imprensa, e não houve uma confirmação. Então é uma informação de bastidor, não sabemos exatamente se nesses termos, mas essa é a indicação, que Tarcísio teria feito essa proposta, ou esse pedido a ministros da Suprema Corte, que Bolsonaro viajasse aos Estados Unidos para negociar uma eventual reversão desse anúncio, dessa taxação. Primeiro, queria que você discorresse sobre essa proposta, se isso é verdade, naturalmente. Renato, isso não faz absolutamente nenhum sentido. Isso me parece uma daquelas notas que são colocadas na imprensa para colar ainda mais a imagem de Tarcísio de Freitas a Jair Bolsonaro no meio desse desgaste que está havendo em razão dessa confusão. Quer dizer, a versão que tem sido mais amplamente divulgada é que as tarifas sobre os produtos brasileiros são obra de Jair Bolsonaro. Então, me parece muito mais um esforço para colocar Tarcísio no meio desse desgaste do que alguma coisa que tenha respaldo na realidade. Por quê? Porque não faz sentido o governador do estado de São Paulo, que goza de prestígio junto a alguns ministros da Suprema Corte, propor e defender a ideia de que um tema que diz respeito ao Brasil, ao Poder Executivo brasileiro, porque é o Poder Executivo que deve lidar com essas questões tarifárias na área de comércio internacional, terceirizar isso com o ex-presidente, que é um adversário, um desafeto do atual presidente. Então é óbvio que o governo brasileiro jamais daria algum tipo de procuração para Jair Bolsonaro tratar disso. Se fosse Michel Temer, eu até ia entender a lógica, mas eu não vejo absolutamente como essa notícia, essa nota ser verdadeira. E olhando para os Estados Unidos, Caniato, a gente precisa lembrar, tirar um pouco desse romance, né, do muito romance que há em torno desse tema. Os Estados Unidos, eles não estão indignados com a falta de liberdade de expressão de outros países. Isso é uma narrativa que existe, é óbvio que quando impacta empresas norte-americanas há sim uma reação. Os Estados Unidos lida com a China, que é um parceiro comercial muito mais importante do que o Brasil, e continua lidando. Foi lá, falou que ia colocar 500% de tarifa, depois recuou e tal, não sei o quê. E a China continua sendo uma ditadura que impede que as pessoas falem o que elas pensam. Os Estados Unidos lida com a Arábia Saudita. Os Estados Unidos negocia com o Irã, com o Catar. Vai lá em Doha, fazer um desfile lá, parada gay. Vamos ver o que acontece com a turma. E os Estados Unidos estão lá lidando com eles. Então não fiquem imaginando que Donald Trump, na hora que ele vai dormir na Casa Branca, ele fica pensando lá, conversando com a Melânia, eu estou muito preocupado com a falta de liberdade de expressão no Brasil. Porque isso não acontece assim. As pessoas estão fantasiando uma realidade que não existe. Por isso é que eu reforço aqui que este é um tema para ser lidado de forma pragmática.
Da mesma forma que não existe o governador de São Paulo agora falar para o ministro da Suprema Corte que tem que liberar o Jair Bolsonaro para ir lá negociar com o Trump. Para com isso. Qual é o valor que haverá essa negociação? Então, o Eduardo Bolsonaro já está lá. Eduardo Bolsonaro que conseguiu, ele trouxe a autoria para si, ele já conseguiu colocar as tarifas, agora ele não é suficiente para renegociar e voltar. Então, assim, é uma falação, uma bobajada que a gente vê que realmente impressiona. Pois é, as pessoas que chegam agora, a informação, a notícia em destaque, foi publicada inclusive pelo jornal Folha de São Paulo, indicando que o governador de São Paulo teria ligado para ministros do Supremo Tribunal Federal, aventando a possibilidade da corte autorizar a ida de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, negociar a reversão da medida tomada por Donald Trump. E aí a nota indica que os magistrados teriam considerado essa ideia totalmente fora de propósito, porque é preciso haver respeito às instituições que têm justamente a missão de negociar com outros países, Ministério das Relações Exteriores e a própria Presidência da República. Você, Dávila, leu essa nota? O que você achou? E sobre essa possibilidade de alguém defender que Jair Bolsonaro fosse aos Estados Unidos negociar essa reversão sob o argumento de que tem alguma amizade com Donald Trump? Essa nota é fruto do jornalismo militante que tem simpatia pelo governo e quer criar casca de banana para um potencial candidato à presidência da República. Esta é a verdadeira versão desta nota. Essa nota não existe, isso é uma sandice. Jamais uma pessoa sensata, como é o governador de São Paulo, faria uma proposta dessa. Isso não existe. Isto é jornalismo militante querendo criar casca de banana para uma pessoa que está liderando pesquisas presidenciais aqui em São Paulo e ganhando de Lula. Este é o ponto. Tarcísio começa a incomodar muita gente, principalmente o jornalismo militante de esquerda. Você, Mota, queria também pedir sua reflexão sobre essa notícia que foi publicada pela colunista Mônica Bergamo no jornal Folha de São Paulo, um pedido que teria sido feito por Tarcísio de Freitas para que ministros do STF liberassem Bolsonaro para que viajasse aos Estados Unidos para negociar a reversão dessa taxa de 50%. Eu acho que nem precisava ele ir aos Estados Unidos. Bastava uma ligação. Pega o WhatsApp, Donald Trump. A gente não tem como saber se isso aconteceu ou não. Não há como saber. Mas uma coisa é absolutamente certa. É muito difícil, está ficando mais difícil ainda, encontrar qualquer sentido na apreensão do passaporte de Jair Bolsonaro. Depois da carta de Donald Trump, todo o planeta Terra sabe da admiração de Trump por Jair Bolsonaro. Ele expressou essa admiração em termos muito claros. Ainda disse que Jair Bolsonaro é um negociador difícil, que se fosse simplesmente baseado na questão das negociações, ele nem deveria gostar de Jair Bolsonaro. Mas disse que Jair Bolsonaro é um grande estadista. Então, isso torna ainda mais complicado explicar ao resto do mundo o que anda acontecendo por aqui. Eu acho que esse é o aspecto importante dessa notícia e a gente precisa lembrar que sempre há tempo para uma correção de rumo.